castelo forte é o nosso Deus. Ok, meus irmãos, então nós vamos ler a pergunta 14 do Catecismo Maior e também a resposta. Vamos lá, todos juntos? Como Deus executa... Aliás, ali está ao contrário, né? Vamos lá, de novo. Foi só ensaio, né? Vamos lá. Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Vamos ler de novo, só para a gente gravar esses dois aspectos, né? A criação e a providência. E de que maneira Deus atua. E aí nós temos algumas informações. Presciência infalível, livre e imutável conselho de sua vontade. Não é? Vamos ler? Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Quero convidar os irmãos para lermos juntos esses dois textos que estão indicados aí. Daniel 4:35 e depois Efésios 1:11. Daniel 4:35. Depois Efésios 1:11. Vamos ver então, ler juntos, Daniel 4:35. Leiamos. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? E agora Efésios 1:11. Efésios 1:11. Leiamos. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui nós temos dois textos básicos, né? Dois textos fundamentais, que na verdade estão justificando a segunda parte da resposta, que é justificar a presciência infalível de Deus e o livre e imutável conselho de sua vontade. Então esses dois aspectos, né? A presciência e o conselho da vontade de Deus, que é livre e imutável, é o que movimenta a maneira como Deus executa os seus decretos. Então, só para os irmãos se lembrarem de como nós abordamos, né, esse aspecto, nós afirmamos o seguinte, que os decretos de Deus são todas aquelas maneiras, né, de Deus fazer com que a sua vontade seja cumprida. No breve catecismo, na pergunta 7, quando diz o que são os decretos de Deus, diz assim: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, ou o seu eterno desígnio, é a vontade realizada de Deus, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, esse conselho de sua vontade, pelo qual, para a sua glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Essa é a resposta do breve catecismo à pergunta número 7, o que são os decretos de Deus. Então, foi isso que nós estudamos anteriormente, né? Nestas últimas perguntas que nós tratamos, nós vimos o quê? Que Deus, como rei que é, como soberano que é, como eterno que é, como infalível e imutável,
o que ele faz? Ele então estabelece decretos, como um rei mesmo. O rei que estabelece um decreto é aquele que, no uso da sua soberania, ele faz cumprir sua vontade. Isso é um decreto. Deus, da mesma maneira, ele faz cumprir a sua vontade. Um aspecto muito importante, meus irmãos, que eu falei, e que é sempre bom nós lembrarmos, né? É o seguinte: Deus não é como nós, no sentido de planejar algo e não executar. Porque nós, humanos, temos o seguinte costume. Agora, por exemplo, nós estamos chegando no final do ano, né? E nós fazemos uma série de planejamentos para o ano que vem. Nós temos desejos, nós temos propósitos, nós temos planos, né? Como costumamos dizer. Esses planos, muito embora bem elaborados, nem sempre eles se tornarão realidade. A gente até costuma brincar, né? Falar, agora é sair do papel, né? Sair do papel. O que significa sair do papel? É aquele sonho que você colocou ali no papel, mas que agora precisa se efetivar, se tornar real, né? Isso não acontece com Deus. No caso de Deus, todo o plano pensado de Deus, ele é naturalmente executado. Então Deus não tem um plano engavetado, certo? Do tipo assim, isso aqui não deu certo, faltou mais dinheiro para colocar isso aqui, faltou documento tal. Não, para Deus o seguinte, o planejamento de Deus é um planejamento realizado. Por isso que alguns criticam, né, aquela expressão sonhos de Deus. E a gente se pergunta assim, mas Deus sonha? Né? Não, naturalmente não, porque sonhar significa você pensar para o futuro, né? O sonho é uma espécie de projeção para o futuro. Deus não projeta para o futuro. Deus tem um decreto que já está sendo cumprido na nossa história. Mas no plano de Deus, todas as coisas pensadas são realizadas, ok? Então isso é importante porque na resposta 14, nós temos esta indicação quando diz lá o seguinte: segundo a presciência infalível. Os arminianos, eles entendem a palavra presciência como sendo um sonho. Ou seja, Deus, ele pressentiu, né? Ele olhou para frente e viu que as coisas seriam assim. Não é presciência nesse sentido que nós tratamos. A presciência de Deus é o fato de que, sendo Ele o autor dos decretos, Ele sabe antecipadamente, em relação a nós, o que acontecerá. Por exemplo, nenhum de nós aqui é capaz de cravar com certeza o que nos acontecerá amanhã. Você pode planejar, correto? Planejar, 5 horas eu vou fazer isso, 7 horas eu vou fazer aquilo, tal. Você pode planejar, mas cravar com certeza, nenhum de nós pode, porque somos falíveis, somos mutáveis. Deus, ao contrário, Ele não planeja algo futuro, porque o decreto de Deus já está pronto. Correto? Uma vez que o decreto está pronto, quando ele olha para o futuro, o nosso futuro, ele sabe o que está lá. Então não é uma presciência no sentido de que ele tem que esperar as coisas acontecerem. É uma presciência no sentido de que ele já sabe o que vai acontecer porque ele mesmo escreveu. É como o autor de um livro, né? O autor de um livro, ou o autor de uma novela, por exemplo, de um filme, ele sabe o que vai acontecer com a personagem no último capítulo. Mas nós não sabemos, quem está assistindo não sabe. Às vezes nem o próprio ator sabe, porque ele vai sabendo à medida que o texto vai sendo passado para ele, né? A direção vai passando. Mas o autor sabe, o autor ele tem o seu planejamento, ele sabe. Então, a presciência é nesse sentido. Tendo Deus decretado todas as coisas, Ele sabe o que ocorrerá. Por isso ela é infalível. Não tem como Deus olhar para frente, ver algo e acontecer outra diferente.
Não. Ele olha e sabe o que vai acontecer, porque ele mesmo decretou o que iria acontecer. Correto? Então, esse é o sentido do termo presciência infalível. Um outro detalhe importante, né? O texto ali diz a respeito do livre e imutável conselho de sua vontade. A palavra conselho na Bíblia, ela é sinônima de desígnio, ou sinônimo de algo que tem a ver com desejo. Então, é como se nós falássemos o desejo da vontade de Deus. Mas eu acabei de dizer para os irmãos que Deus não se frustra como nós. Nós temos desejos que são, muitas vezes, frustrados. E, aliás, por isso mesmo, tendo os nossos desejos frustrados, vêm os problemas que ocorrem com as nossas emoções, não é verdade? As frustrações vão gerar angústias, que podem gerar ansiedades, que podem gerar depressões, etc. Não é isso? Então, nós somos assim porque nós somos falíveis. Deus não se frustra. Por quê? Porque os desejos de Deus são realizados. Deus não tem intervalo entre o desejo e a realização. Quando Ele pensa, a coisa acontece, correto? O decreto de Deus não é um decreto temporal, como o nosso. Nós planejamos para o ano que vem, Deus não. Deus já planejou, não só para o ano que vem, como para a glória, certo? Então, Deus não tem desejos que sejam frustrados, guardados, engavetados. Por isso, o desejo da vontade, né, que é a palavra conselho que os irmãos estão vendo aí, que pode ser também substituída por desejo da vontade de Deus, é um desejo que não muda, o nosso pode mudar. Não é? Por isso que as pessoas, às vezes, elas mudam time de futebol, mudam gosto de comida, mudam gosto de roupa, mudam gosto de pessoa, mudam de igreja. Os nossos desejos podem mudar, o de Deus não, porque Deus não tem as mesmas paixões que nós temos. Então a vontade de Deus é uma vontade única. O desejo da vontade de Deus é único. E quando Deus deseja algo pela sua vontade, isso se realiza. Por isso que é imutável desejo ou conselho da sua vontade. E aí tem o termo livre. O termo livre tem a ver com o termo soberania. Só um soberano é livre para decidir. Só um soberano. Ninguém que não seja soberano é livre para decidir, porque ele está sempre preso, ligado a alguém, não é? O soberano não. Ele diz, é assim e assim será. Deus é soberano, portanto, ele é livre. Ele é livre para desejar o que ele bem quiser. E uma vez que ele é bom, ele desejará sempre o bem. E no desejo do bem, a sua vontade se cumprirá. Olha que coisa maravilhosa, complexa e ao mesmo tempo bela, né? Deus é soberano e bom. Portanto, aquilo que ele deseja livremente. E tudo o que ele deseja livremente se realiza, porque esse é o desejo da sua vontade. Se ele quis, assim será. Não há quem possa impedir. Por isso o texto de Daniel, né? Se ele disser assim, quem dirá não assim? Se ele mandou desta forma, quem poderá dizer que não é dessa forma? Não é? Então isso significa liberdade de vontade. Deus é livre para dizer sim e para dizer não, de acordo com a liberdade da sua vontade. Então veja, eu expliquei rapidamente aos irmãos a segunda parte. Então, por que Deus é presciente? Porque Ele escreveu os decretos, por isso Ele conhece os decretos. Ele tem uma ciência, um conhecimento prévio, um conhecimento anterior. E esse conhecimento é infalível. Por que é infalível? Ora, porque se Ele escreveu, Ele conhece. Não é? Então, o irmão Vianel está fazendo lá uma peça de madeira. Se foi ele que desenhou, ele criou, ele sabe. Onde estão os parafusos, qual é a medida, ele sabe, ele criou. Do mesmo modo, Deus criou, portanto, ele sabe cada detalhe. Ele diz para você as medidas, ele fala para você
o tipo de material, ele criou, não é? Ele é o autor daquilo. Então ele vai dizer para você com clareza. Por isso ela é infalível. O que é uma coisa infalível? Uma coisa que não falha, que não erra. Então a visão antecipada de Deus das coisas não erra, porque ele escreveu os seus decretos. Quem vai discutir com ele, se foi ele quem registrou? Fui eu quem fiz. Você quer discutir comigo, que foi quem fez o projeto? Né? Por isso que Isaías tem aquele texto lá, quem é o caco em meio a outros cacos, querendo dizer para o Criador o que ele deveria fazer. Né? É o texto lá de Isaías. E é exatamente isso. Nós somos cacos, né? Entre outros cacos. Como nós podemos dizer para o Criador, olha, não é assim que o vaso deveria ter sido feito, sendo eu o caco? A mesma coisa nós lemos da Daniel. Né? Qual de vocês pode dizer para ele, olha, porque nós somos considerados como nada, diz o texto lá de Daniel. Quem de nós pode se levantar e questionar, o que o senhor está fazendo? Então, devemos ficar quietinhos, calados, reverentemente e humildemente na presença desse que é soberano, livre, totalmente autônomo e que conhece todas as coisas porque ele é presciente, porque ele escreveu aquilo que ele decretou. Ok, meus irmãos? Então eu estou fazendo esse resumo aqui porque nós já falamos dessas perfeições lá quando estudamos acerca do ser de Deus, mas eu estou apenas lembrando os irmãos, por quê? Porque esses conceitos são fundamentais para a gente entender agora a primeira parte da pergunta, da resposta à pergunta, né? Como que Deus, então, ele executa os seus decretos? Deus decretou, ele escreveu o que vai acontecer. Como ele executa isso? Duas maneiras, através da criação de todas as coisas e da providência. E aí o que são chamadas obras da criação? As obras da criação tudo aquilo que Deus fez a partir do nada existente, ele fez apenas pela palavra do seu poder, pela sua vontade, né? Naquele espaço de 6 dias, como nós conhecemos lá pela narrativa de Gênesis, e por aquilo que Deus continua fazendo do ponto de vista criacional. Como assim? Deus continua criando? Em certo sentido, sim, porque Deus continua mantendo a sua criação, ou fazendo com que a sua criação se desenvolva neste processo criativo. Não necessariamente coisas novas sendo criadas, mas Deus mantendo as coisas criadas e à medida que a criação vai sendo cultivada pelo homem, cumprindo uma ordem que está lá em Gênesis, de cultivar, de guardar, de o homem ser este protetor, este guardião, este que cultiva mesmo, que faz cultura, né, daquilo que Deus criou. Então, essa pergunta, qual é a obra da criação, é o que eu disse que nós vamos tratar também posteriormente. Então, eu estou apenas resumindo para os irmãos aquilo que nós faremos. Por quê? Porque dentre as obras da criação, nós vamos trabalhar, então, como Deus criou o homem. E aí nós vamos ver aquele primeiro estado da criação do homem. O homem foi criado bom, o homem foi criado com livre arbítrio, contudo, pelo pecado, o homem então caiu no estado de miséria. E aí já é uma outra parte que nós vamos entrar quando começarmos a falar acerca do homem, né? Mas nesse momento da criação nós vamos ver que Deus criou. Como Deus criou o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver de maneira mais detalhada o que significa isso, né? Imagem e semelhança, porque as duas palavras, se há diferença entre elas, se não há diferença entre elas, o que significa dizer que somos imagem de Deus, no sentido, será que somos como Deus em algumas coisas ou não? Mas por que usar semelhança, né? Qual a diferença entre igual e semelhante? Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso a partir da palavra do Senhor. Deus criou o homem também num processo de retidão e de santidade. Então Deus criou o homem reto, Deus criou o homem bom, Deus criou o homem santo, Deus criou o homem com domínio sobre a criação, sobre as criaturas.
Então, observe, nós vamos perceber quais desses aspectos permanecem inteiros no homem. E aí é onde nós vamos discutir um pouco, então, do que é o homem, de acordo com as Escrituras, não é? Por quê? Quem é o homem? O homem é este ser criado por Deus, macho e fêmea, a imagem e a semelhança dele, criado para dominar a criação, criado de maneira reta e santa. Então, algumas destas questões, destes atributos, destas qualificações, elas foram transmitidas, né? A teologia chama isso de atributos comunicáveis. Deus comunicou, Deus repassou para o homem alguns dos seus atributos. Por isso nós encontramos pessoas por aí, mesmo sendo ímpias, que são justas, que são honestas, que são boas, certo? Porque há nessas pessoas a imagem, esses atributos comunicados de Deus. No entanto, com a queda, isso foi alterado, né? E nós vamos ver até que ponto isso foi alterado, se foi alterado só um pouco, parcialmente, muito, quase totalmente ou totalmente. Porque isso também faz diferença na nossa compreensão acerca do que é o homem. Nós vamos ver também a criação dos anjos. Não só a criação dos homens, mas também a criação dos anjos. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus criou todos os anjos como espíritos. E como são esses anjos espirituais? Eles são imortais, santos, poderosos, são excelentes em conhecimento. E por que Deus criou esses anjos? Ou para quê? Para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome. Mas nós vamos ver que mesmo sendo esses anjos espíritos imortais, santos, poderosos, de autoconhecimento, eles são sujeitos à mudança. E por isso eles também não devem ser considerados como Deus, não devem ser, portanto, adorados como Deus. E aí nós vamos ver um pouquinho de como a teologia católica, por exemplo, interpreta a ideia do anjo da guarda. E como que essa figura do anjo, né? Quando a gente lê, por exemplo, no Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, nós vamos ver que anjo é esse. Existe anjo mesmo, um anjo para cada pessoa, né? Existe um anjo que guarda Dona Bete, há um anjo que guarda irmão Andrelino, não é? Será que existe isso? Porque os anjos foram criados por Deus para acompanhar a missão de Deus no mundo e proteger o seu povo. Essa é um estudo muito interessante, né? Estudar sobre os anjos. Então, homens e anjos, nós vamos ver dentro daquela parte ali, obras da criação, ok? Como é um assunto extenso, então eu só estou aqui fazendo marketing, né? Deixando um pouquinho de mel aí na boca dos irmãos para o assunto que nós vamos tratar, certo? Bom, e aí as obras da criação, que são essas, o espaço de 6 dias, as coisas criadas, homens e anjos, ok? Depois as obras da providência, e aí, como eu disse, alguns irmãos não tinham chegado ainda, mas como eu disse, né, esse é um assunto assim para a gente falar um ano, se quiser, né? E aí eu até citei o livro do pastor John Piper, em que ele escreveu, eu adquiri recentemente, né, falava aqui com os irmãos antes, de quase 1000 páginas, né, só sobre providência. Então é um tema assim espetacular, grandioso, e é o que nós vamos tratar nas perguntas 18 em diante, vai da 18 até a 20, são 3 perguntas, mas olha, então, quais são as obras da providência, qual é a providência de Deus para os anjos, e qual é a providência de Deus para o homem? E aí nós vamos ver, meus irmãos, que maravilha é esta doutrina, né? Só para os irmãos terem uma ideia, olha como o catecismo fala a respeito da providência. Diz assim, ó, as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia, poderosa maneira de preservar, governar todas as suas criaturas, todas as ações dessas criaturas para a sua própria glória. Então, olha que interessante, né? É o ato de Deus, de maneira santa, sábia e poderosa,
preservar e governar tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Então, o assunto providência é um assunto muito interessante. Os irmãos vão se deliciar com esse assunto, porque ele é bastante interessante, né? Você pensa, por exemplo, houve alguns anos aqui, os irmãos se lembram daquele acidente lá em Capitólio, aquela rocha que se rompeu e atingiu um grupo de pessoas que estavam ali, um barco e tal. Aí você pergunta assim, de acordo com a providência de Deus, né? O que fez essa rocha despencar ali e cair? Por que alguém, um geólogo, alguém ali que passou, não viu aquela fenda, ou se viu e avisou, por que não tomaram providência? Por que aquelas pessoas estavam ali naquele momento? Quer dizer, a providência ajuda a gente a entender isso. Será que é totalmente de Deus, ou será que o homem tem participação nisso? Nas coisas que acontecem, entre aspas, por acaso, que a gente chama de contingente. Eu estou saindo aqui e aí de repente eu bato com o meu dedinho na ponta do banco. E já aconteceu com vocês, eu sei. Todo mundo passa por isso na vida, né? Aquela dor insuportável. O que isso tem a ver com a providência? Né? Tem alguma coisa a ver? Deus, quer dizer, isso é só meu, é uma culpa minha, eu que fiz, Deus participou disso, Deus não tem nada a ver com isso. Então são assuntos assim muito interessantes. E a teologia, ela faz um exercício muito rico, né, para tentar entender cada um desses aspectos. Onde existe a participação do homem, onde não existe, onde é só Deus que está agindo, onde é o homem que é responsável. É muito interessante, né? Então esse é um assunto que vai, eu acredito, nos trazer assim, bastante interesse, né, quando a gente começar a trabalhar. Bom, então esse é o resumo, essa é a introdução, né? Como que Deus faz com que a sua vontade seja realizada? Bom, Ele faz isso na criação, criando o mundo em 6 dias, criando os homens e os anjos, e faz isso mantendo esta criação, preservando e governando essa criação, que é a providência. Então, dessas duas maneiras, Deus ele não só criou e foi embora, mas Ele criou e garante, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3, né? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus cria e permanece governando. Deus mandou fazer e as coisas aconteceram e Ele acompanha. Então Deus não é aquele criador que simplesmente criou e deixou as coisas acontecerem. Não, Ele cria e permanece conosco, criando conosco, participando de cada evento, de cada circunstância, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Ele é o Emanuel, é o Deus que está conosco, né? Então essa é a forma como nós, meus irmãos, entendemos, né, o modo como o nosso Deus, Ele cria e governa todas as coisas. Eu queria, então, para encerrar, né, como eu disse aos irmãos, hoje eu faria mais breve mesmo, porque era essa introdução, nós vamos aprofundar depois. Se eu fosse iniciar, eu não ia conseguir a primeira parte. Então, é melhor não começar, né, do que começar e não aprofundar. Então, hoje é só essa introdução. Mas, antes disso, eu queria ler com os irmãos 2 textos. E eu queria que vocês gravassem esses 2 textos para que a gente possa, no futuro, né, quando nós formos trabalhar esses assuntos da criação e da providência, os irmãos sempre tragam no coração esses 2 textos. Um deles é muito conhecido, Romanos 11, versículo 36. Os irmãos, alguns, certamente já se lembraram aí, sabem de cor, né? Romanos 11, 36. Esta é a razão pela qual o nosso Deus criou todas as coisas, e não só criou todas as coisas, como mantém sobre essas coisas o seu governo, certo? Porque Deus mantém o seu governo sobre as coisas criadas. Aqui está
a resposta. Vamos ler juntos? Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta é uma resposta bíblica fundamental para que nós justifiquemos às pessoas a razão pela qual Deus criou todas as coisas e as mantém de pé. Se alguém perguntar para você, por que você acha que Deus se interessa, se importa conosco, ou com essas pessoas, ou com essa situação? Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. É por isso que ele se importa com Dona Maria, que ele se importa com seu José, que ele se importa com Dona Sebastiana. É por isso que ele se importa, porque ele criou, ele é a origem, ele é o meio e ele é o fim, o alfa e o ômega. Ok? Então, isso justifica, né, por si só, a relação de Deus com o mundo, a relação do Criador com as criaturas. E o segundo texto, vamos lá no Antigo Testamento, Salmo 104, 24. Gostaria também que os irmãos guardassem no coração este versículo, que é um versículo também muito rico, né? Que é um versículo de exaltação, de doxologia, de louvor, né? Salmo 104, 24. Vamos ler? Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eu gosto muito desse versículo porque ele justifica, por exemplo, o trabalho da ciência. Muito embora a ciência ela tente, né, a ciência ímpia, ou o lado ímpio, né, da ciência, tenta lutar contra a existência de Deus, contra o controle de Deus, mas esse versículo aqui nos mostra exatamente o contrário, né? Quer dizer, é o fato de a terra estar cheia das riquezas de Deus que deveria fazer, por exemplo, um biólogo querer conhecer mais a respeito dos seres vivos, né? De como eles funcionam. Hoje mesmo à tarde eu estava olhando o Dedé, e aí coloquei num canal, estava passando um cientista estudando o comportamento entre tubarões e golfinhos, e tentando descobrir o porquê, né? Eles são meio que inimigos, né? Tubarões e golfinhos não se dão no mar, né? Mas, quando eles se encontram, é guerra na certa. E aí tem algumas vantagens para uns e para outros, né? E aí esse cientista tentando descobrir qual vantagem um tem sobre o outro. E assim, coisas muito interessantes, né? Dependendo por exemplo, ele descobriu que dependendo de onde o tubarão, por onde o tubarão vem, o golfinho consegue, pela mobilidade, pela inteligência dele, reagir antecipadamente e driblar o tubarão para pegá-lo por trás, né? Como quem diz assim, aquela armadilha ali, né? Faz uma emboscada, né? Então, um negócio assim impressionante. Quer dizer, como que descobre isso? Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, né? A terra está cheia das riquezas do Senhor. Quer dizer, então, olha, a ciência deveria olhar para a criação e ficar embasbacada, né, com essa maravilha da criação de Deus e dizer: Senhor, como é variável aquilo que o Senhor cria, né? Quantas espécies diferentes, quantos tipos diferentes, pessoas diferentes, né? Hoje nós temos descoberto aí nas ciências cognitivas e comportamentais tantas situações, né, de alterações de comportamento, de tanta coisa que no passado não se conhecia, e as pessoas estão descobrindo e percebendo que o cérebro humano e o comportamento humano, né, no geral, o ser humano em geral, é uma riqueza infindável, né? E isso há tantos anos, né, que nós estamos aqui da própria criação.
Então os irmãos, de fato, percebem que esse Deus que decretou todas as coisas é o Deus que cria e é o Deus que governa. Por isso, nós devemos exaltar esta doutrina com gratidão nos nossos corações. Ele é o Deus criador e preservador. E dessas duas maneiras, criando e preservando, Ele faz com que a sua vontade seja cumprida. Coisa maravilhosa, né? Então aqui está o resumo do que, com a graça de Deus, nós vamos estudar aí pelos próximos dias, né? Só o ano que vem que nós vamos voltar a estudar.